Graça e paz de Cristo, meus amados irmãos. Firme na rocha, firme e constante na presença de Deus. Graça e paz também para você que está nos assistindo aí no YouTube. Que esse exato momento você possa focar totalmente a tua mente, o teu coração. Pegue aí a palavra de Deus, pegue a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco os textos. Se possível também, pegue uma caneta e um papel para que você possa anotar o que for falado. É bom que quando você anota, você grava e você aprende mais e mais sobre a palavra de Deus. Então é muito importante. Eu sempre tenho esse costume de quando eu estou ouvindo alguém que está pregando, eu pego uma caneta e o papel, eu gosto de anotar as passagens bíblicas, porque a gente aprende dia após dia. Você pode às vezes ler o mesmo texto e Deus fala contigo de maneira diferente, porque a palavra de Deus ela é viva. Então acompanhe, não deixe nada te atrapalhar nesse exato momento, tá bom? Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo no livro do Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens baseada na Escritura Sagrada, e durante 10 semanas, 10 domingos, nós falaremos aí então sobre os 10 mandamentos de Deus. Cada domingo nós vamos falar sobre um mandamento do Senhor. Então, Êxodo 20 diz assim, deixa eu só beber água aqui antes. Obrigado, irmã, pela água. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E é interessante também essa questão que a gente está tratando aí dos 10 mandamentos, aí começa com a primeira afirmação, porque no original em hebraico, o que a gente conhece como os 10 mandamentos, no original em hebraico eles conhecem como as 10 afirmações de Deus. Então hoje se inicia aí uma série de mensagens, falando então sobre as 10 afirmações de Deus. E é interessante que quando a gente fala sobre os 10 mandamentos ele tem uma terrível profundidade. A influência dos 10 mandamentos é tão profunda que sociedades foram criadas, muitas delas com base nos 10 mandamentos. A própria nossa vida aqui no Brasil e em muitos outros países tem uma grande influência sobre a sua Constituição e legislação também aí. Tem uma influência grande dos 10 mandamentos. E aqui existem também alguns detalhes que conforme a gente for pregando, você vai entender e você vai compreender. Preste atenção, porque antes de Moisés citar aqui os mandamentos do Senhor, o povo firma uma aliança com Deus, aqui no versículo 8 do capítulo 19, acompanhe comigo, por gentileza, diz assim: Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, Êxodo 19, verso 8. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés as palavras do povo. Então o próprio povo também, parte deles, com alta voz, eles clamam para Moisés, e Moisés repassa para Deus, e eles dizem: não, tudo que o Senhor falar, nós faremos, nós seremos obedientes. E o mais curioso disso tudo é que apesar do povo aqui, no versículo 8, firmar esse compromisso, essa obediência com Deus, mas para frente tudo vai ser jogado por água abaixo, porque uma coisa é o que nós falamos, e outra coisa é o que nós praticamos e vivemos. Poderíamos dizer aqui também no verso 8 que
há também uma autossuficiência do povo ao dizer: tudo que o Senhor falar, nós faremos. E isso é um perigo, amados, porque essas afirmações, elas precisam ser ditas, primeiro, não com a dependência nossa, não com a autoridade nossa, mas essa palavra e essa resposta que o povo dá a Moisés, precisa ser dita primeiro com uma dependência total de Deus, porque o homem ele é caído, o homem ele é depravado. O homem, quando diz: eu cumpro todos os mandamentos, e muitas vezes ele se garante na força do seu braço, ele tropeça praticamente em todos. Então a gente vai ver isso mais para frente. E o profundo disso tudo é a questão de como Deus transmite isso para Moisés. Quando você acompanha aqui comigo em Êxodo 31, no verso de número 18, acompanhe comigo, por favor. Aí no Êxodo capítulo 31, no verso de número 18, olha só o que diz aí, querido. Curioso também é que os 10 mandamentos foram escritos aí por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Se engana quem acha que a Bíblia já é um livro ultrapassado, já é um livro velho, o que está escrito lá no Antigo Testamento não tem mais importância nenhuma, o negócio agora é só as palavras de Paulo e as coisas novas. As pessoas muitas vezes rejeitam as leis. Aqui nós temos leis também sobre saúde, que também é muito importante você ler. As leis de Deus são boas para que nós venhamos viver. Elas são também perfeitas, descritas por diversos salmos também, principalmente no Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No verso 18 diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. É interessante que aqui você vê 2 pedras, e nós temos quantos mandamentos? Quando você, claro que você vai pegando comigo cada uma da afirmação que Deus dá ao seu povo, cada um dos mandamentos, mas o curioso disso tudo é que são 2 pedras, certo? Sendo então 2 pedras, e quando a gente lê os mandamentos, você pode ver claramente uma divisão. Nos primeiros 4 mandamentos, fala a respeito da relação do homem para com Deus, e nos outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, fala da relação do homem para com o seu semelhante. E o mais curioso de tudo isso é que os 4 primeiros mandamentos falam a respeito do homem para com Deus, e os outros 6, e a gente sabe que os 6 representa o número do ser humano, os outros 6 mandamentos falam justamente a respeito da relação nossa para com o nosso semelhante. Jesus, quando veio à terra, ele fala disso de forma resumida quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, ao tal ponto de ele dizer: essa é a lei e os profetas. E por que Deus escreveu logo em pedras? Para você ter uma ideia, até hoje em Israel, pedra tem um grande simbolismo de eternidade. Quando um jovem, um rapaz vai se declarar para uma moça, ou vai pedir ela em namoro ou em noivado, ele dá para ela de presente uma pedra preciosa. Pedra tem um símbolo de eternidade. Quando num funeral, um momento fúnebre ali, um judeu morreu e eles estão ali naquele momento de luto, eles botam uma pedra sobre um caixão. Não é como no Brasil que as pessoas jogam o que no caixão? Jogam flores. Flores murcham, não adianta. Flor, se não estiver ligado à terra, ela vai murchar. A pessoa joga ali e aquilo ali vai murchar. Mas quando você coloca ali uma pedra, para eles significa algo eterno, algo duradouro.
Então, por isso que Deus colocou as suas pedras, as suas leis em pedras, escreveu por próprio dedo, como diz aqui o texto, foi escrita pelo dedo de Deus. E não é à toa que, por mais que muitos tentam fazer de tudo para derrubarem, para distorcerem, para acabar com as palavras do Senhor, ela está viva até hoje. E essas leis estarão conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, assim como Jesus disse, estou convosco até a consumação dos séculos. Agora vamos voltar para lá no Êxodo 20, e nós vamos trabalhar dentro da primeira afirmação dada por Deus aqui. Vamos acompanhando aí comigo, por favor. Primeira afirmação é o seguinte, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Quando Moisés ele perguntou pelo nome de Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo de forma tão mística, que elas acabam valorizando mais as letras, né? Existem os judeus que tem essa questão da cabala, que diz que as letras têm poder, os números e por aí vai. Às vezes as pessoas dão mais valor a essas coisas místicas do que o caráter e aquilo que representa. Hoje em dia há muitos que ficam buscando, dizendo que não, o nome de Jesus não é esse o nome original. Aí eles ficam na maior confusão. Uns dizem, o nome de Jesus original é Yeshua. Outros dizem, não, é Yahoshua. Não, outros dizem, não, é Yahu. E assim por diante, parece até um e-mail, né? E eles ficam nessa confusão. Outros até afirmam, não, se você falar o nome de Deus, se você falar Jesus, não vai funcionar. Só vai ser salvo se falar o nome na forma hebraica, porque as letras têm poder. As pessoas acabam focando mais nisso do que no Senhor de fato, no caráter, em quem Deus é, amados. Em quem Deus é. Ele é o Senhor, essa é a primeira afirmação. E quando a gente lê sobre essa primeira afirmação, nos leva a uma reflexão de que o homem, o ser humano, ele tem que prestar conta. Todas as vezes que você lê sobre o Senhor, isso é nos pequenos detalhes. Se você trabalha fora, você tem ali sobre a sua cabeça, naquele trabalho, o dono da empresa, e aí vai numa hierarquia, tem um dono, depois tem um gerente, e assim vai por diante. Você vai sempre, nessa vida, você tem que sempre prestar contas a alguém. Só que ao patrão você presta contas de forma humana, materialista. Mas diante de Deus, você vai prestar conta por toda a eternidade. Então quando você vive a sua vida dessa forma, sabendo que você vai prestar contas com Deus, você vive com mais e mais temor. Agora, quando o homem ele vive, não tendo essa consciência que ele tem alguém para prestar contas, quando o ser humano ele vive com a consciência de que não tem ninguém para obedecer, não tem ninguém para servir, o ser humano passa a viver de forma desordenada. Da mesma forma, nenhum setor que não estabelece um princípio hierárquico não funciona, não adianta mesmo, vai virar confusão, vai virar um caos. Da mesma forma também no mundo espiritual. Se nós não temos Deus como de fato nosso Senhor, e não estou dizendo isso como as palavras, mas de fato como aquele que está sobre nossas vidas, o próprio Deus falou no Êxodo 19, no verso de número 5, se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão ser a minha propriedade peculiar, ou seja, vocês vão ser meus. E nós somos de fato do Senhor, Ele é o nosso dono. Porque a verdadeira liberdade está em ser escravos de Deus, escravos de Cristo, amém, queridos? E olha só, um dos textos que eu amo de fato aqui, acompanha comigo aí, Deuteronômio no capítulo 6, verso 4, inclusive tem até uma canção que o Senhor me inspirou, baseada nesse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo, Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 4.
Interessante que quando a gente lê assim sobre os 10 mandamentos, e você olha para suas mãos, você reparou que você tem justamente 10 dedos? Porque naquela época não era fácil achar material como escrita como hoje. Hoje um pedaço de papel tá tudo certo. Hoje em dia mais tudo no celular que a pessoa escreve, né? Mas naquele tempo não era fácil a pessoa achar papel para escrever. Então, de uma forma bem didática, eles utilizavam os dedos, cada dedo representava um mandamento. Então eles ensinavam assim, com os dedos para os seus filhos, e eles transmitiam as leis. Fica bem mais fácil de gravar, sim ou não? Lembra dos 5 ministérios da Bíblia? Cada ministério representa aqui um dedo, de uma forma bem didática. Então fica bem mais fácil, né? Deus é perfeito e bem didático para nos ensinar. Você repara que Jesus ele falava bastante por parábolas. Falar por parábolas aguçava a curiosidade das pessoas e levava as pessoas a refletir sobre aquilo que estava sendo dito. Jesus fazia muitas perguntas, você já reparou isso? Jesus fazia constantemente perguntas e mais perguntas, para quê? Para as pessoas ali aprenderem de fato o que ele estava querendo dizer. E olha só o que diz aqui no verso de número 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Deus declara aqui a sua unicidade, né? Versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, amados? Porque não adianta estar apenas em pedras. Se o povo não absorver essas palavras para dentro do coração. Porque, de fato, como a palavra de Deus mostra para nós, depois de Cristo, nós fomos chamados também de pedras vivas, porque nós recebemos a eternidade dada por Jesus Cristo. Mas olha o que ele diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, o que nós temos que fazer, como nós temos que agir em relação aos nossos filhos? E intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e... Lembra-se na semana passada que eu disse para você que há uma grande preocupação, muitas vezes dos pais, pela questão profissional dos seus filhos. Há um grande esforço, há um grande estímulo dos pais para com os filhos, de ensiná-los. Olha, meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. Não que isso não faz parte, mas que muitas vezes não há o mesmo esforço para ensinar o que de fato vai levar eles a uma vida plena e constante. Somente há palavras dizendo, olha meu filho, você vai ser o quê quando crescer? Olha meu filho, estuda bastante, tal. Mas não há muitas vezes um estímulo para dizer, meu filho, estuda a palavra de Deus, senta aqui comigo, vamos estudar sobre a Bíblia. Tem pais que ficam o dia inteiro no celular, mas não passam sequer minutos e horas com seus filhos ensinando a palavra de Deus, amados. Se estamos nessa condição, é necessário de fato pedir perdão a Deus, porque nós estamos negligenciando o ensinamento, a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque se você não ensinar a palavra de Deus, que a primeira afirmação, que Ele é o Senhor, as escolas vão doutrinar seus filhos. E nós estamos tendo hoje terríveis doutrinações dentro das escolas. Doutrinações até mesmo que vão contra a palavra de Deus. Se você não formar a mente dele, o caráter dele, ao tal ponto que ele diz, isso aqui é que é o certo e eu vou lutar para defender isso, ele vai ser influenciado facilmente. Teu filho facilmente será levado de forma bem fácil para outros caminhos. As más conversações corrompem os bons costumes. Pega um momento, vai lá, tem tanta coisa na internet hoje para você baixar, para você imprimir, para você falar, meu filho, pinta aqui essa historinha bíblica, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como que é isso e tal. Ontem eu fiquei assim,
de alguma forma maravilhado. Eu estava assistindo ontem um filme, o nome do filme é 40 Dias, O Milagre da Vida. Já viu esse filme? É um filme sobre aborto, né? 40 Dias, O Milagre da Vida. Anota aí para você assistir. É baseado em fatos reais, sobre uma moça que trabalhava numa clínica de aborto. Aí, minha filha do nada correu para a sala e estava numa cena, a moça tinha tomado uma pílula, né? Acho que uma pílula que custava na época $400. Dá o que hoje em dia? 4 vezes 5, uns R$2.000 hoje em dia, né? 2.500 mais ou menos aí, para ser preciso. E aí a moça tomou uma pílula e começou, amados, a sangrar. E na hora que tava essa cena que o bebezinho, né, o fetozinho saindo ali da minha filha, chegou na hora, ela correu, pulou para a sala e olhou aquilo. Mas ela chorou tanto, falou, meu Deus. Eu falei, minha filha, que eu não costumo deixar ela ver esse tipo de cena. Mas ela correu assim, olhou para a televisão e viu. Mas ela sentou, ela chorou, ela falou, meu Deus, tadinho da criança. Tadinho do bebê, meu Deus, como é que a pessoa pode fazer isso com o bebê, meu pai? Aí começou a chorar, meu irmão, ela derramou muitas lágrimas. Eu falei, filha, é muito triste, filha, tem pessoas que fazem maldades, mas não fica aqui não assiste mais não, minha filha, vai brincar. Então assim, você vê a criança ali pura, tendo essa noção, sabe, amados? Eu recomendo que você assista esse filme, 40 Dias, O Milagre da Vida, né? Um filme baseado em fatos reais, mas você vê ali, eu olhei para ela assim, vi aquela pureza, sabe, amados? Tendo empatia, sentindo muita tristeza por aquele bebezinho saindo ali, né? Pela descarga, uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, amados. Uma coisa horrível. E hoje em dia o aborto tem sido pregado em muitos lugares, amados. Nós temos aí um viés político de esquerda, que eles apoiam esses tipos de prática, né, a cada dia mais, para que a mulher aborte. Eles não estão preocupados em de fato prevenir a questão para que as mulheres não saiam se entregando de qualquer jeito. Eles não estão preocupados com a questão da orgia, né? Eles estão preocupados mais com a questão, mas é meu corpo, as minhas regras. Só que a criança que está ali, ela tem vida própria, amados. A criança que está ali, ela já tem uma independência dentro do útero da mãe. E as pessoas estão... Eu fico assim, horrorizado. Tem muita gente que é vegano, né? Vegano é aquele que não se alimenta de nada de origem animal. Eles defendem ali, não, que está matando o animal. Tudo bem, faz parte. Agora, esses mesmos que muitas vezes defendem isso, que são contra a matança de animais, muitas vezes eles estão lá levantando bandeira abortista. Então eu acho uma grande contradição isso. Ter pena do animal, sentir tristeza pelo sofrimento animal, que o animal passa, isso é fato, mas não ter tristeza pela vida humana muitas vezes. E eles apoiando esse tipo de coisa. Então, amados, olha, versículo 7, isso é muito importante, hein? Se você não tem filho ainda, um dia você vai ter, presta muita atenção nisso. E intimarás teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Ou seja, não importa o momento, você tem que transmitir a lei de Deus, a mensagem de Deus para os teus filhos. Versículo 8, também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por testeira entre os teus, será entendimento, e inscreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Isso se chamava mezuzá. Eles colocavam tipo um local, um porta-pergaminho, e ali ficava para ele sempre estar recitando e lendo. Então preste muita atenção nisso, isso é muito sério, amados. Essa questão de você ter Deus como teu Senhor, de fato, está ligado a uma obediência plena a Deus e o temor do Senhor. E Israel perdeu isso. Olha o que diz aí em Isaías, no capítulo 1, verso 3. Isaías, o capítulo 1, no verso de número 3. Aquele mesmo Israel que abriu a boca para dizer: tudo o que o Senhor falar, nós faremos.
Pareceu o mesmo povo, eu lembrei logo da passagem do jovem rico, que disse para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus mostra para ele o segundo mandamento, e ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Capítulo 1, verso 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o animal reconhece o seu dono, né? Você olha pelas ovelhinhas, a forma como elas obedecem ali o seu pastor, como elas conseguem ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do pastor e não ouvir a voz de estranho. Você vê um animalzinho, você tem um animalzinho de estimação, sabe do grande carinho que ele tem por você, sabe que quando ao você chegar em casa, ele já faz uma festa enorme. Faz ou não faz a festinha? Ele faz a festa. Ou seja, ele te ama de verdade, ele ama o seu dono, ele ama o seu possuidor. E nunca tem tempo ruim, né, amados? Meu irmão, você pode chegar, você pode, vai pra lá, o bicho tá lá. Você pode exortar ele, ele está lá, tranquilão, feliz da vida, não está nem aí. Ele te ama, independentemente, né? Ele te ama muito. Você chega às vezes irritado em casa, estressado do trabalho, e aí o bichinho fica te mordendo teu pé ali, e você age asperamente com o bichinho, mas ele está lá, feliz da vida contigo. O animal conhece o seu dono, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o seu Criador. E quando você lê aqui o contexto de Isaías capítulo 1, está ligado aí também à falta de temor e à falta de amor ao próximo que os homens aqui nesse contexto perderam. Sempre quando está ligado à falta de conhecimento, está ligado também à falta de temor. Quando diz em Oséias, o povo perece porque faltou conhecimento, principalmente está ligado a não conhecimento simplesmente do que está escrito, mas o conhecimento no sentido de temer a Deus. Israel perdeu o temor, e é esse temor que a gente sempre tem que ter do Senhor, amados. E é interessante, né? Ontem o meu colega de trabalho, ele me indicou um filme. Assisti esse filme ontem também. Estou assistindo um monte de filme, né? Aproveitar as férias, estudar bastante a palavra, assistir filme, coisas que edificam, né? Aí ele me indicou um filme, ele falou: olha, Alex, filme emocionante, chorei tudo, assiste esse filme aí. O nome do filme é A Cabana, né? O nome do filme é A Cabana. Aí a minha esposa já deu aquele spoiler, né? Falou: amor, esse filme aí tem muita coisa aí que, ó, eu não concordei não. Falou: sério? Agora mesmo que eu vou ver. Eu vou ver porque eu vou querer examinar tudo. Aí eu peguei o meu bloco de nota no celular, fiz praticamente um livro, porque eu falei pro meu colega: olha, eu vou assistir e eu vou te mandar um áudio aí mostrando para você o que eu achei desse filme. E o filme, amados, tem ali como foco a questão do perdão, porque primeiro o filme mostra o principal, né, chamado Mac, acho que é Mac alguma coisa, né? E aí mostra que esse rapaz, quando era criança, o pai dele espancava ele, o pai dele espancava também a mãe, então ele foi muito violentado, né, emocionalmente falando também. Aí ele cresce, ele tem ali as suas filhas e tal, e num determinado momento a filha vai num bote, né, para um lago, e aí ela cai no lago, e ele se joga na água lá, nada, para tentar pegar essa filha que tinha se afogado até então. E ele deixa num trailer a filha pequenininha. Nisso vem alguém, rapta essa filha pequenininha, e ali essa criança, ela é violentada ao tal ponto de morrer, né? Ela morre vítima de um estupro. E aí o rapaz poxa, nem imaginar um negócio desse, a dor que é uma situação dessa, mas não dá nem para imaginar um tipo de dor como essa.
E aí o camarada, ele queria resolver isso, ele queria pegar o estuprador, ele queria de qualquer forma a justiça, a vingança, e ele estava ali com o coração todo amargurado, quando ele sofre um acidente, e nesse acidente ele sofre com aquele fenômeno chamado IQM, é o fenômeno de quase morte, que a pessoa tem várias experiências, muitas dessas experiências é coisa da cabeça da pessoa, mas o filme quer mostrar que ele teve uma experiência ali com Deus. Aí nisso ele é levado a uma casa, e nessa casa ali, ele dá de frente com a Trindade. Essa Trindade é representada por uma mulher, o pai representa a mulher ali, né? O filho, um jovem rapaz, e o Espírito Santo representando ali uma oriental. E ali ele vai tendo várias lições de vida. Só que aí quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a achar estranho, porque o Mark pergunta para o pai, né? Tem alguma coisa que você odeie? Aí o pai falando, não, eu não odeio nada. Só que quando você vai para a Escritura, Deus odeia o divórcio, Deus odeia, abomina o pecado, Deus odeia diversos tipos de práticas. Porque ali não se tratou simplesmente dos seres humanos, tratou também das questões das práticas. Não tem nada que eu odeie. Eu comecei a falar, poxa, estranho, vamos continuar assistindo aí então, né? E ali ele começa a ser levado por diversas experiências, e numa experiência ele lidar com uma tal de uma mulher, que é uma personagem conhecida como a sabedoria, e ali a mulher começa a colocar ele como juiz, ele tem que se julgar para ver se o que ele está pensando está certo em relação, porque ele queria vingança, matar o filho de qualquer jeito, matar o estuprador de qualquer jeito, queria vingança, queria inferno para o estuprador. Ali ele é submetido a um julgamento, a tal da sabedoria. A tal da sabedoria coloca ele num trono para ele ser juiz, né? Para o Mark ser juiz, para ele ver como que é difícil julgar, né? Julgar as pessoas. E ali coloca a filha dele e o filho dele que mentia para ele, e mostra a filha. Aí tenta fazer essa comparação, tipo assim, tá vendo? O teu filho mente para você e a tua filha faz isso também, e poxa, eles são dignos também do inferno, você gostaria de mandar eles para o inferno? Então, ou seja, faz uma comparação de um estupro, muitas vezes, com a questão do filho que mentiu. Ali eu já achei uma comparação meio que esdrúxula, porque quando você vai para as Escrituras, Jesus falou que vai haver mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Deus vai julgar uma determinada cidade, os habitantes, com mais rigor do que outra, ou seja, mostrando proporções de castigo que haverá no tormento. E esse filme, A Cabana, ele não está muito focado em apontar o pecado e dizer, olha, se você não se arrepender, vai vir um juízo e você vai ser condenado. Não, o filme A Cabana, ele só está preocupado em dizer, olha, o mundo é colorido, você tem que perdoar todo mundo. Claro que o perdão faz parte da vida de todo cristão, mas o filme ele não mostra a consequência dos pecadores. Tanto é que, numa parte, a sabedoria mostra para ele o paraíso, né? E sabe quem estava lá no paraíso? O pai dele, que espancava ele e a mãe dele. O filme não mostra que o pai se arrependeu. O filho não mostra que, de fato, que o pai se arrependeu das maldades que fazia, mas já estava lá no paraíso, todo bonitão e assim por diante. Esse tipo de filme, esse tipo de pensamento vai te emocionar bastante, porque, poxa, é difícil para o rapaz perdoar. Só que ele perdoa o agressor, e esse agressor nem aparece no filme. Ninguém sabe se esse agressor de fato se arrependeu. O filme não mostra o agressor sendo preso e condenado à prisão perpétua, como é lá nos Estados Unidos, ou pena de morte. Porque uma coisa é você perdoar a pessoa, mas se a pessoa não se arrepender, o teu perdão não vai valer de nada, querido. Essa é a grande realidade. Deus perdoou a humanidade. Se a humanidade não se arrepende, você acha que o destino da humanidade vai ser aonde? No paraíso? E o filme tenta colocar ali nas entrelinhas como se todas as pessoas vão ser salvas. Todas as pessoas vão ser salvas, né?
Todo mundo vai ser salvo, ninguém vai ser punido para o inferno, ninguém vai ser condenado, todo mundo vai ser salvo. Depois você assiste com um olhar crítico. Talvez você assiste na emoção, você vai na emoção, você chora e tudo. Mas com um olhar crítico você vê que o filme, ele não trata da problemática, da consequência do pecado. Não, querido. Ele quer tratar do perdão, mas não quer tratar da consequência terrível e do destino das pessoas que de fato não se arrependem. Não, mas a punição já é o próprio pecado da pessoa. Quem está no mundo aí, amados, pintando e bordando, está nem aí não, está gostando de fazer aquilo, de praticar. Quem sente a dor mesmo quando peca e quando erra é uma pessoa que é regenerada. Como se Deus não fosse um ser que punisse e julgasse. Olha o que diz aí em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 21. Então assim, é um filme perigoso, sabe? Porque o filme, ele trata, parece que ele prega sobre a doutrina do universalismo. Se você não sabe o que é a doutrina do universalismo, a doutrina do universalismo prega que todas as pessoas vão ser salvas, até o diabo. E o diabo vai estar lá no paraíso, tranquilão, né? É a doutrina, depois pesquisa, anota aí. Doutrina do universalismo. Diz que Deus vai salvar todo mundo, até Hitler, que matou milhões de judeus. Vai estar lá, meu irmão, morreu, né? Sem se arrepender, sem nada, não tem arrependimento, depois vai estar lá no paraíso. Obrigado, meu Deus. Então, vai contra as escrituras quando diz: ouve no tempo aceitável a palavra do... O tempo é aceitável, é agora. Depois que morrer não tem esse negócio de purgatório não. Depois que morrer não tem esse negócio de eu vou me arrepender depois que eu morrer. Não tem esse negócio não. Porque é muito fácil dizer que agora está arrependido depois de já ser condenado a um determinado local. Enquanto em vida não estava nem aí para a palavra de Deus, não estava nem aí para o Senhor, nosso pastor, o nosso dono, estava nem aí para o Senhor. Aí quando morre, agora eu sou de Jesus, agora eu sou de Deus, agora eu quero uma vaga no paraíso. Não, Deus vai salvar todo mundo, até o diabo, até Hitler vai estar lá. Versículo 21. Na verdade, esses filmes são feitos para vender, para agradar a gregos e troianos. A verdade é essa, amados. Para agradar a gregos e troianos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está escrito aí, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está onde? O próprio Jesus está falando, o reino de Deus não é para todo mundo não. Não é para todo mundo não. Nem todos vão, melhor, deixa eu reformular aqui para ficar melhor. Nem todas as pessoas serão salvas. É claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nem todas as pessoas vão estar no paraíso não, meu irmão. Aí mostrou o pai desse personagem principal chamado Mac, espancando a esposa, e ele era até da igreja, esse rapaz, né? O pai desse menino, do Mac, espancando a mulher, espancando o filho, e depois está lá no paraíso todo bonitinho. Ou seja, você sabia que esse tipo de filme fortalece ainda mais a iniquidade pelo mundo? Porque a pessoa vai viver, ela vai ver um filme desse, vai dizer, não importa a forma como eu ande, eu vou estar salvo, no final de tudo vai dar tudo certo. Quando você não tem uma medida de punição, você fortalece o braço da maldade. É igual ao Brasil. Brasil é o que é, por quê? Não tem, o camarada comete um crime, se ele tiver dinheiro mesmo, grana, solta fácil. Você não veio o caso do Lula? O cara aprontou e bordou, roubou o Lula. Aprontou, meu irmão, fez um sanhaço, né? Meu irmão, atropela, o camarada rouba a vacina e tá tudo certo, meu amigo, e o camarada comete um homicídio e no outro dia já está solto. Ou seja, quando você tem leis brandas, quando você não mostra assim para o ser humano, se você fizer isso vai ter morte, você vai se destruir. Não,
você vai fortalecer o braço da maldade. Por isso que nós devemos ter o Senhor e temer, porque Jesus disse: temei aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo aonde? Jesus falou sobre isso. Mas isso o filme não mostra. Tá nem um pouco preocupado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente: nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Esse é o Jesus bíblico. Não é o Jesus colorido, pintado por muita gente, não. Agora, o filme teria que ser coerente da seguinte forma. Calma aí, o camarada cometeu um estupro. Primeira coisa, prisão para ele, punição, ele tem que ser preso. Davi pecou, Deus perdoou Davi, mas e as consequências do pecado de Davi? Continuaram ou não? Continuaram. Ah, quer se arrepender da maldade que você fez? Se arrepende na prisão, se arrepende na cadeia. O crime que você fez foi um crime hediondo. Meu Deus, não consigo nem imaginar uma coisa dessa. As pessoas estão esquecendo que Deus é Senhor. Por isso que a primeira afirmação é: eu sou o Senhor. Quando a gente vê que Ele é o Senhor, a gente tem conta a prestar a alguém. Tanto é que aqui no juízo final, muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, eu curei. Muitos na terra diziam: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Mas depois, meu amigo, Deus vê todas as coisas. Serão julgados e estarão apartados de Deus por toda a eternidade. Serão aniquilados, serão punidos e depois serão aniquilados. Nunca mais deixarão de existir para todo o sempre. Então vamos terminando lá em Êxodo 20. Poxa, eu já estou salvo, gente. Para que obedecer? Ruim. Para que obedecer? Eu já estou salvo. Vou aprontar e bordar e depois Deus vai me dar uma vaga lá em cima. É assim que funciona. Poxa, vocês não estão por fora aí do meu Deus, né? Tem prazer na lei de Deus. Então assim, o filme tenta até mostrar uma lógica ali de graça. Claro que nós não merecíamos o que Cristo fez por nós e Ele se entregou em nosso lugar. Mas a graça de Deus produz arrependimento. A graça de Deus não é graxa. Jesus morreu por mim, que bom, que legal, vou ver do meu jeito. Não é assim. A graça de Deus, ela te transforma. Ela passa a mostrar para você refletir sobre os seus erros, não mais cometê-los, como Jesus disse para a adúltera: vai, não faças mais. Que graça é essa, amados? Que graça é essa? Chamar de graça, né? E eu vou te falar, guarda o que eu estou falando aqui. Esses tipos de doutrina estão aumentando a cada dia mais, amados. Conheço diversos líderes religiosos que antes pregavam a palavra de Deus, eram tementes ao Senhor, e hoje já estão com esse discurso para agradar o mundo, né? Já estão com esse discurso aí: Deus salva todo mundo, e Deus abençoa todo mundo, e assim por diante. Vamos finalizar então a primeira afirmação de Deus para com o seu povo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa... Poder se colocar de pé nesse momento, irmãos?